Oi pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aqui é um espaço onde eu gosto de falar sobre saúde, pensando em todos os aspectos que compõem uma vida saudável. Então alimentação, exercícios, estilo de vida, mente, leituras, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, são os temas que a gente vai ver por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros que mudaram a minha vida. Eu sei, mudar minha vida pode parecer um negócio meio drástico. Mas eu chamo assim os livros que causaram uma profunda reflexão em mim e fizeram com que eu mudasse realmente alguns comportamentos e algum aspecto importante da minha vida por meio de uma leitura. São livros que eu gosto de guardar até para consultar de tempos em tempos e ver o impacto que eles têm em mim depois de um amadurecimento meu. Então, anos depois, 2 anos depois, quando as coisas mudam um pouco na nossa vida, a gente voltar a ler livros que foram tão importantes e ver qual que é o significado que eles têm pra você nesse momento. Isso eu acho bem legal pra livros que são realmente marcantes. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra todos os livros que eu citar nesse vídeo, caso você queira consultar, ver o preço, enfim, e possivelmente adquirir. O primeiro livro que foi muito importante pra mim foi esse aqui, O Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, do Greg McKeown. O livro é realmente sobre isso, sobre a disciplinada busca por menos. É sobre saber viver com o que é essencial, saber diferenciar o que é importante para você do que não é. Então, não é um livro só sobre o essencialismo e o minimalismo em termos de consumo, e sim em termos de filosofia de vida. Ou seja, o que é essencial para o seu tempo, o que é essencial para o seu consumo, o que é essencial nos seus relacionamentos. É um livro que te ensina muito a descobrir o essencial. E aí, para descobrir o que é essencial para você, é importante se conhecer e depois de fazer esse processo de saber o que é importante para você, saber tomar decisões também, saber subtrair algumas coisas da sua vida que estão te atrasando e saber dizer alguns nãos. Ele tem uma frase maravilhosa nesse livro que ele fala: se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Para uma coisa fazer parte da sua vida, ela tem que ser um sim, ela tem que ser uma coisa que você olha, o que você pensa e você sabe que você quer aquilo na sua vida. A mesma coisa vale para consumo, para as pessoas que você segue em redes sociais, para seus relacionamentos, para suas amizades. São pessoas e situações que ou você quer estar com elas e nelas imediatamente, sem pensar muito, ou simplesmente não é importante o suficiente para você. Eu sei que pode parecer um pouco drástico, mas é um livro que me ensinou muito sobre estabelecer limites, sobre produzir mais, ao invés de simplesmente tentar fazer mais ou tentar fazer tudo e ser mais produtivo. Foi um livro realmente bastante impactante na minha vida, me tirou um pouco aquela pressão de querer fazer tudo, de querer experimentar tudo e sim focar no que realmente ia trazer experiências muito positivas pra mim. Bom, o segundo livro que eu recomendo e que mudou minha vida foi esse aqui, A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Olha, eu realmente não esperava que esse livro fosse fazer tanto por mim, mas ele é de fato uma abordagem essencialista para sua casa, os seus pertences e a sua vida. Eu sempre gostei muito de organização. Mas eu me via sempre naquele looping de desorganizar e organizar e tá sempre gastando muito tempo com isso. Isso me deixava bastante frustrada, porque eu queria ter as coisas organizadas, mas eu não queria gastar tanto tempo organizando. E o método da Marie Kondo é verdadeiramente impecável nesse sentido. Tanto a ordem com que ela faz, as categorias que ela divide, a ordem com que ela faz o processo de organização da sua casa, e também a parte muito importante em que o que ela chama de feeling of joy, que é o sentimento de alegria que você deve ter com os seus pertences e com as coisas que você tem. Ao observar esse senso de joy, você realmente consegue manter somente aquelas coisas que te deixam feliz e você não fica mais guardando coisas porque você não sabe o que fazer com elas, ou porque você se sente na obrigação de ter aquilo, ou porque você fala, nossa, mas eu gastei dinheiro nisso e agora eu não estou usando. Então ela realmente te ensina a driblar esse processo e começar a manter e adquirir somente as coisas que fazem você realmente feliz. Então ela tem algumas filosofias nesse livro que são bem legais, do tipo, arrume direito e só uma vez. Aprenda a categorizar os seus itens para que eles tenham uma classificação e a própria metodologia da organização que ela ensina no livro. E aí no livro ela passa por algumas categorias. Então ela começa primeiro pelas roupas, os seus pertences pessoais, acessórios, bolsas, sapatos, etc. Depois ela vai para os livros, ela vai para a papelada, e depois ela vai para komono, que são itens diversos e variados que você tem na sua casa. Por fim, ela passa por fotos e itens sentimentais, que são os que dão mais trabalho. Mas ela deixa realmente pro final, porque ela diz que ao final desse processo de organização, você já apurou o seu senso de joy, o seu senso de felicidade. Então fica mais fácil se desfazer de itens mais difíceis, como itens, fotos e itens que te trazem sentimento, né?
Depois ela passa pela arrumação, então sobre guardar o que você tem. E aí ela tem uma coisa que eu acho memorável, que é o que ela fala sobre cada coisa ter um lugar. Então, tudo que você tiver na sua casa vai ter um lugar específico que aquilo deve morar. Então aquilo sai daquele lugar e retorna para aquele lugar. Então evita que você deixe as coisas espalhadas em lugares diferentes e aí você nunca consegue achar aquilo que você está procurando. E aí, por fim, tem a parte emocional e energética. A Marie Kondo é bastante energética, bastante assim, até mística. Ela tem uma coisa de cumprimentar a casa, de agradecer os pertences e as roupas. Eu acho uma graça e acho que faz todo sentido quando você está se desfazendo de coisas que são queridas pra você. Tem gente que não gosta e aí tudo bem, eu acho que não precisa levar isso tão a sério, mas é uma parte interessante do livro também. E pra quem não sabe, aproveitando, esse mês de janeiro de 2019, ela começou uma série na Netflix. Então, pra quem não leu o livro ou até já leu, mas quer ver o processo na prática, é muito legal. São vários episódios, ela escolheu pessoas diferentes, casas diferentes, onde ela aplica a metodologia dela e é bem legal, acho que vale assistir. Bom, o terceiro livro que mudou a minha vida é esse aqui do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Esse aqui é em inglês, eu acabei lendo em inglês, que é o Awaken the Giant Within. Mas tem a versão em português, que esse não é um livro novo, esse livro é mais ou menos da década de, acho que dos anos 2000, se eu não me engano. O Tony Robbins, pra quem não sabe, é um super coach famoso. Ele também tem um documentário no Netflix bem interessante que chama Eu Não Sou o Seu Guru. Eu não sei se ainda tá disponível, eu acredito que sim. E ele é praticamente o papa dos coachings e das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Quase todo mundo que eu conheço que trabalha com isso utiliza alguma das técnicas ensinadas pelo Tony Robbins. Então ele realmente é um cara que tem muita tradição, ele já trabalhou com presidentes dos Estados Unidos, com pessoas super influentes. Bom, o livro é extenso e devo confessar, por ser um livro grande, ele se torna um pouco repetitivo em alguns momentos. Mas, pra mim, o que mais me trouxe nesse livro, além do autoconhecimento, foi o processo de definição de metas para conquistar meus objetivos pessoais, profissionais, financeiros, para minha vida. Eu acho que nenhum livro chegou perto desse aqui, em termos de definição de metas pessoais. Desde que eu li esse livro, e eu falei disso até num vídeo sobre planejamento de metas e planejamento do ano, mas desde que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a fazer esse exercício de autoconhecimento, de definir o que eu quero para minha vida nos próximos anos e revisitar isso de tempos em tempos e estabelecer metas, uma meta para cada área importante da minha vida. E isso fez com que eu conseguisse conquistar muitas coisas em cada uma dessas áreas. Então é algo que realmente eu achei transformador. O primeiro passo é de você definir a sua identidade, então entender os seus valores, as suas crenças, o que é importante de fato para você como ser humano. E aí depois identificar emoções, palavras e atitudes que reforçam isso que você é. Ou seja, porque às vezes a gente quer ser uma coisa, mas a gente se comporta não exatamente como aquilo que a gente gostaria de ser. Então tem um processo da gente ter esse alinhamento entre o que a gente é e o que a gente gostaria de ser. E aí vem a parte que eu mais gostei, que é a parte de construção de metas, né? Em que ele vai te ensinar realmente a olhar para as áreas da sua vida e definir metas para elas. Então são 4 categorias de metas que ele ensina nesse livro a você olhar, analisar e definir metas para essas categorias. Então é a categoria de desenvolvimento pessoal, que é para você ser uma pessoa melhor, que coisas que você precisa fazer e aprender para ser melhor. As metas financeiras de carreira e econômicas, então onde você quer chegar em termos financeiros, que coisas você quer possuir, ou quais são os objetivos de carreira. Depois metas para diversão, isso é muito importante também. O que você quer ter só por diversão? Você quer ter um carro, você quer ter um barco? Ou o que você quer fazer? Você quer viajar, você quer conhecer diversos países? Ou você quer aprender um esporte radical? Metas para o seu lazer. E por fim, metas de contribuição social, ou seja, o que você pode fazer para deixar o mundo melhor. Aí depois ele vai trabalhar um pouco em que tipo de pessoa você tem que ser para conseguir atingir essas metas. E aí ele tem um desafio final de 7 dias sobre todas as áreas que você deve se esforçar. Ele faz alguns pequenos desafios para você fazer durante 7 dias nessas áreas. Eu achei bem legal e é um dos livros que transformou realmente a minha vida de forma muito positiva. Bom, o quarto livro que mudou a minha vida é esse aqui, Amar e Ser Livre, do Sri Prembaba. É um livro que fala sobre um amor ideal e espiritual. Ou seja, é um ideal de amor bastante elevado, né? Pode parecer uma coisa um pouco inatingível. E acho que em algumas partes do livro até é. Mas boa parte do livro é praticamente uma
terapia espiritual para você aprender a amar. Isso eu achei muito interessante. Ele fala muito sobre os nossos medos, o que nos impede de amar verdadeiramente, o que nos impede de ter um amor livre, sofrimentos que a gente tem no passado. Então é realmente uma terapia. Ele fala de toda o seu desenvolvimento enquanto criança, como que foi a sua relação com o amor. Então é um livro bem focado em evolução pessoal, sentimental e moral, mas eu achei que tem lições muito importantes. Ele fala muito sobre sofrimento, sobre ciúme, sobre liberdade, sobre coisas que realmente nos impedem de amar livremente. Então me fez refletir muito, e eu acho que é um livro positivo. Tem algumas coisas assim que eu não concordo, por exemplo, a questão do sexo, que ele fala que num amor perfeito o sexo não existiria, e eu acho que isso não se aplica pra nossa vida aqui terrena, e não concordo, mas enfim, é um ponto de vista dele. Mas acho que tem muitas coisas a serem aproveitadas nesse livro, me fez muito bem, e me fez buscar a ser uma pessoa que ama melhor. Bom, o quinto e último livro, como não poderia ser diferente, é da categoria saúde, que é o Primal Blueprint, do Mark Sisson. Esse livro, infelizmente, não foi lançado em português, então, pra quem não lê em inglês, realmente não vai ser uma dica tão útil, mas eu não poderia deixar de falar, porque é um dos livros que mudou a minha vida bastante. Pra quem não sabe, eu estudo alimentação há bastante tempo. Hoje em dia eu curso uma faculdade de nutrição, mas antes disso, eu já, desde 2011, tenho esse interesse sobre alimentação e saúde. E esse cara foi uma das minhas maiores inspirações. Ele tem um site que chama Mark's Daily Apple, que é fantástico. E, bom, ele tem um princípio de alimentação ancestral, que guiou muito a dieta paleo, pra quem já ouviu falar, baseado no fato de que os nossos genes foram moldados na época dos caçadores-coletores, quando ainda éramos homens paleolíticos, e que a nossa saúde deveria seguir alguns princípios baseados nisso. Hoje em dia eu não sigo a dieta paleo mais tão estritamente, como eu seguia no passado, mas eu acho que tem princípios muito importantes para a nossa saúde e princípios que são cientificamente comprovados que fazem bem para a nossa saúde, com relação a algumas características da nossa ancestralidade. O fato de eu ter escolhido esse livro e não qualquer outro que tem sobre esse tema, é pelo fato do Mark ser extremamente completo no que diz respeito à saúde. Existem livros muito específicos, seja só sobre alimentação, ou sobre glúten, ou sobre o trigo, ou sobre alguns aspectos isolados. E o Mark, ele consegue passar sobre todos os aspectos da saúde. Cada um dos aspectos que realmente compõem uma vida saudável, ele aborda. Então eu acho extremamente completo a abordagem dele e interessantíssima. Esse livro ele fala sobre 10 leis da saúde, né, que são os princípios que ele vai orientar a gente durante a leitura do livro. Então, o primeiro princípio é sobre comer plantas e animais, né, que fazem bem para a nossa saúde, e isso é muito importante porque é nada mais do que comer comida de verdade, comida natural, comida que você encontra por aí. Então, carnes, peixes, ovos, vegetais, frutas, tudo que vem da natureza. Então, esse é o primeiro princípio da saúde. O segundo princípio é evitar alimentos venenosos, ou seja, açúcares industrializados, farinhas, coisas que a gente não deve realmente comer no dia a dia, porque não trazem saúde para nós, que a gente deve evitar, mas que a gente deve deixar para aqueles momentos em que faz sentido consumir esses alimentos. O terceiro princípio é para você se movimentar frequentemente e devagar. Porque isso, eu não vou conseguir explicar em detalhes tudo que ele fala, mas você fazer exercícios de baixa intensidade ajuda muito na longevidade, na melhora de vários marcadores de saúde, pressão, sensibilidade à insulina, e é um dos princípios da saúde, segundo ele. O quarto princípio é você levantar coisas pesadas, ou seja, você fazer exercícios que exijam o uso da sua força, como musculação, crossfit, outros exercícios que você tenha que fazer muita força, porque isso realmente tem grandes ganhos para o desenvolvimento de músculo e para a longevidade também, porque músculo preserva os nossos tecidos, os nossos ligamentos, e previne que a gente tenha deficiências ósseas também. Então é algo muito importante para a saúde. A quinta lei da saúde é para você fazer sprints às vezes, então aqueles treinos intervalados, porque são de fato o tipo de treino que queima mais gordura e mantém o seu metabolismo cardiovascular em dia. O sexto princípio é ter um sono adequado, ou seja, a gente precisa dormir bem para viver bem. O sétimo princípio é sobre você brincar, é o princípio que ele chama de play, que também é muito importante para nossa saúde, especialmente para nossa saúde mental,
porque a gente hoje em dia vive numa sociedade praticamente esqueceu a brincadeira, tudo virou responsabilidade e a gente não tem mais aquele tempo de lazer ao ar livre, em que a gente pode correr, em que a gente pode jogar um jogo, em que a gente pode se divertir. Isso também é muito importante para a saúde. O oitavo princípio é para você obter a luz do sol adequadamente, ou seja, ele vai falar da importância da vitamina D, que aliás eu comentei neste vídeo aqui, para a nossa saúde, como que isso interfere na nossa saúde de forma geral, e é muito importante a gente se expor ao sol pelo menos um pouquinho todos os dias. O nono princípio é para você evitar coisas estúpidas, ou seja, quando ele fala isso, não se arrisque demais, né? Não se arrisque demais em termos de saúde, ou seja, não vá fazer coisas que você não é capaz, não vai fazer estripulias e se machucar e aí ter que ficar internado, ter que ir para o hospital, ou seja, tenha um pouco de cuidado, ou não se estresse demais no trabalho, tipo, não faça coisas que você sabe que são ruins para a sua saúde. Décimo e último princípio é para você usar o seu cérebro, né? Afinal, aquilo que a gente não usa atrofia e isso vale também para nossa mente. Então esse livro, assim, fala, como eu falei, de todos os aspectos que eu acho minimamente importantes para ter uma vida saudável. Foi um dos primeiros autores realmente a me inspirar a ter uma vida mais saudável e mudou minha vida. Uma das coisas também que ele fala nesse livro que eu acho que vale comentar é a questão da curva de carboidratos. O Mark, para quem não conhece, a dieta paleo e a dieta low carb são um pouco similares no conceito de que a gente consome carboidratos em excesso nos dias de hoje. Não que o carboidrato não seja importante, ele é e ele deve ser consumido sim. Mas doenças como diabetes, por exemplo, síndrome metabólica, elas podem ser revertidas e prevenidas também se você tem um controle do quanto de carboidrato você come. E nessa curva de carboidratos, ele fala justamente disso. Ele fala de qual que é a faixa de carboidratos ideal para você. Se você quer perder peso, se você precisa melhorar um pouco alguns marcadores biológicos, qual que é a faixa que você deve ficar até você recuperar a sua saúde. Ou se você já é muito saudável e se exercita muito, a sua quantidade de carboidratos vai ser diferente de uma pessoa sedentária, obesa e com diabetes. Então, eu acho muito importante porque ele não é taxativo do tipo, você tem que comer isso ou aquilo. Não, para cada situação existe um limite. E isso, claro que cada pessoa vai ter a sua individualidade, mas isso já te dá um guia para você saber mais ou menos o seu parâmetro e poder se alimentar melhor. Então esse é um ponto também muito legal desse livro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Foram livros bem importantes pra mim e eu queria dividir com vocês porque quem sabe também vocês conseguem melhorar a vida de vocês lendo esses livros. Até o próximo vídeo.